Chegou o momento de eu mostrar pra vocês como ficou a transformação da minha cozinha. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo, o cabelo tá feio demais aqui. Sou um doido. Pronto. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia pessoal. Nós estamos fazendo uma mini reforma aqui na minha cozinha obrigatória, porque a minha pia cedeu e a gente teve que trocar de pia. E já aproveitamos e já demos um talento aqui na nossa cozinha. Já envernizei a janela, já pintamos a janela, vai lá no último vídeo que lá eu mostro tudo. E nesse vídeo de hoje vocês vão ver a gente fazendo o nosso revestimento aqui da parede. E a gente vai dar um tapa no nosso móvel ali do lado também. Vamos fazer um revestimento vinílico. Não repara a nossa cara de quem acordou agora e está na faxina, gente. Está na arrumação, está na manutenção, está fazendo tudo. Mas se vocês quiserem saber direitinho, desde o começo, o que aconteceu, vai lá no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem ir lá conferir, para vocês poderem entender esse daqui, tá? Então, bora começar esse vídeo, bora, que hoje a cozinha vai ficar, ó, linda, para fazer várias receitinhas top para vocês. Marcelo tá tirando a torneira. São duas torneiras que a gente tem nessa parede. Uma é da rua, que ele acabou de tirar, e a outra é da caixa d'água. Ele está tirando pra ficar mais fácil pra gente poder fazer o revestimento aqui. Pode tirar essa torneira agora que não tira nunca. Puts. E outra também porque ele vai trocar o caninho, que é da onde a gente bebe a água, que a gente tem aqui na geladeira, na porta da geladeira, sai água. E aí é desse caninho que sai a água e tem um filtro. Cadê o filtro? O filtro tá ali em cima. E a gente tava tomando da água da caixa. Que aí a água da caixa passa por esse caninho e filtra ali pelo filtro. Só que ele quer trocar, ele quer colocar o caninho saindo da água da rua. Que a gente acredita que seja melhor. Até pela quantidade de água que sai, né? Que sai mais rápido. O jato sai mais forte. E outra também porque a gente acha que a água da rua ela é melhor do que a água da caixa, porque a água da caixa ela fica parada. O Marcelo quer jogar uma cândida nesse caninho e a gente vai ficar aí um dia mais ou menos sem tomar água pra poder fazer a limpeza lá dentro. Ele acredita que isso vai dar certo. Outra coisa que o Marcelo perguntou pra mim, se meu canal vai ser canal de culinária. Mudou o canal, é culinária, revestimento. Eu tô querendo mostrar um pouco da nossa realidade. A gente não tá indo pra praia, então a gente tem que mostrar a nossa realidade morando na praia. Que morar na praia não é só ir à praia, tem a vida por trás também, é isso. A gente come, a gente faz manutenção, a gente tem uma vida por trás de tudo isso, né? Depois das praias, dos rolês. Então é bom compartilhar com vocês aí. O que vocês acham, gente? Se não é legal, coloca nos comentários que eu quero saber. Ele colocou o caninho dentro da cândida. E aí ele quer apertar ali pra ver se sai. Mas ele acha que é só com a pressão que sai. É, parecendo. Não quer sair nada aqui. Vou pegar a cândida primeiro. Marcelo, apresente a sua engenhoca. Porque a gente não deu certo do jeito que a gente tava fazendo. Olha o que ele arrumou. Uma seringa, super seringa. Um caninho, aí eu vou colocar esse caninho aqui dentro, aqui, ó. Vou segurar aqui, vou apertar e vou injetar dentro da geladeira a cândida. Por causa que tem uma tubulação que ela passa um monte de caninho dentro dessa aqui. E como faz tempo que não limpa, a gente vai injetar. Vai deixar um dia mais ou menos ela lá dentro pra cândida ficar fazer o efeito. Fazendo efeito. Depois a gente vai passar bastante água corrente pra limpar, pra tirar todo o odor da cândida. Beleza? Então bora, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Segura a cândida aqui. Essa engenhoca. Segura de lado aí. Assim, cara, ó. Aí. Cândida pura. Espera aí pra ver. Agora a gente vai pegar um caninho. Vai injetar aqui. Caninho. Aí você vai lá do outro lado e vai apertar a geladeira lá. Tá. 1, 2, 3 e já.
Opa. Tá vindo, tá vindo. Veio. Tá vindo. Tá dando certo. E agora? Eu paro aqui, né? E agora, vamos colocar mais? Deixa eu ver. Pode pôr que só veio água. Só veio água, né? Só. Não tem cândida, ó. Só É veio porque água. lá dentro da geladeira tem um reservatório. Então tá enchendo um pouco esse reservatório. E é bom ficar um pouco lá dentro desse reservatório. Entendeu? Então vamos Que você colocar acha? mais cândida até encher esse reservatório. Essa parede aqui, ó, que a gente vai revestir com revestimento vinílico, viu, pessoal? Não é adesivo daqueles que vocês compram na Shopee. Esse aqui é o vinílico. A gente vai limpar aqui, vamos passar um álcool isopropílico para deixar no ponto de colocar o envelopamento. Então você vai preparar a parede para depois vir revestindo ela. Isso. Fechou, então bora! O segredo para fazer uma aplicação adequada, uma boa aplicação, é pano limpo com álcool. Uma boa Passa. limpeza. Vai desengordurar toda a parede, deixar ela limpinha, porque senão o revestimento não cola. Isso. E aí depois ele vai passar um produto especial que é para ajudar ainda mais na aderência. Isso. O revestimento que eu escolhi foi esse daqui, ó. Ele imita o mármore e é fosco. E eu comprei esse para ficar bem semelhante a essa parede. E é Mas isso. quase não vai mudar muita coisa, né? Ah, vai dar uma melhorada A pessoa sim. sempre espera uma mudança, nossa, aquela mudança que você vê que mas não é quase igual. É, porque eu era É porque esse. tava muito feio, tinha algumas marcas. É, na tava verdade- muito. O revestimento eu vou colocar é mais porque tá feia essa parte aqui da pia, ó. Isso aqui aparece. É mais por isso. Porque se o azulejo tivesse bonzinho aqui, eu não iria colocar, de verdade. E eu coloquei o neutro porque a minha geladeira já é rosa. Inclusive a minha geladeira lá é revestida. O Marcelo revestiu ela. E ela era branca, né? E agora ela ficou rosé. E ou era essa cor ou era branco. Aí o branco eu acho que ia mudar muito. Ia ficar muito, sei lá, não sei. Eu acho que eu fiz a melhor escolha ter comprado um parecido. Porque o balcão da pia já é preto. Então eu não quis bagunçar muito as cores. Eu queria uma cozinha mais clean. Essa é a verdade. Quantos metros aqui? E pra quem não sabe, o Marcelo é profissional em revestimento vinílico, tá, pessoal? Em revestimento decorativo. Então é por isso que é ele que faz o revestimento aqui. Ele revestiu toda a minha geladeira. Eu vou mostrar só por cima, porque tá muito bagunçada aqui. Não vai dar pra vocês... Não vai dar pra vocês ver direito por causa da bagunça. Mas a minha geladeira foi ele que revestiu. Não repara a bagunça. E esse móvel aqui foi ele que revestiu. As geladeiras lá do nosso trabalho, os freezers, na verdade, do nosso trabalho, foi ele que revestiu. A parede lá da loja de açaí foi ele que revestiu. Esse móvel aqui, ele vai revestir. Então, ele é profissional na área. Então, ele só não trabalha na área, tá, pessoal? É. Então, se você quiser revestir algum móvel aí na sua casa, alguma parede, não vai dar pra contratar ele nesse momento. Quem sabe um dia. E é isso. Agora vocês vão ver como vai ficar essa parede revestida. Vai ficar novinho esse pedaço aqui, ó, pra chegar a pia nova. Ele quer revestir todos esses armários, inclusive. Eu que não tô deixando, porque eu acho que não precisa. O armário não tá precisando tanto. Ainda, né? Ainda, né? Mas quando precisar, com certeza a gente vai revestir. Tem outras prioridades, tem o banheiro, né? Tem bastante coisa. Bora. Você já quer cortar essa parte aqui? Porque aí a gente economiza, né? Já pode cortar essa parte e a parte aqui pra não ficar pesado. Então vamos pegar a fita crepe pra segurar? Isso. Tudo bem. Você quer que eu pegue? Você Tudo bem. vai lá. Pera.
Aí esse pedaço a gente vai usar aqui, ó. É isso. Primeira parte finalizada com sucesso. Ficou muito bom. Agora vai vir a parte da pia. Bora. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Vambora? Bora, bora. Quer que segure? Segurei. Deixa aqui que eu vou puxar. Quando você falar puxa, Estica, estica. Ainda bem que a tampinha vai aí, Não, tô vendo brusco. Puxa o line, puxa e estica. Vai chegar a torneira. Já consigo ver a diferença. Estamos finalizando, Marcelo está no acabamento. Olha, deixa eu mostrar de outro ângulo para vocês aqui, ó. Ó. Nossa, já deu uma outra cara. Quando já tiver aqui a pia, o fogão, tudo bonitinho, vocês vão ver como vai ficar outra cara. Revestimento é vida. Eu poderia revestir a cozinha todo dia, mas eu tô sem tempo. Não tô com tempo de fazer isso. Não é muito trabalho, até que não é difícil, né? A gente que já conhece a técnica, né? O Marcelo que já é profissional e tudo mais. Mas a gente não tem tempo pra parar pra fazer isso. Deixa eu mostrar pra eles uma dica aqui, ó. Quem estiver fazendo na sua casa, quando você estiver usando um estilete, você sempre corta, não em ponta, assim, ó, em pontiagudo. Você sempre vai fazer uma curva, você corta rodando. Porque quando você puxar o revestimento, perigoso ele rasgar se tiver pontudo. Entendeu? Agora se tiver em meia lua ou redondo, ele já não corta, já não rasga. Entendeu? Isso é uma dica boa, viu? Já vale um like aí, hein, pessoal? Pessoal, compartilha esse vídeo. Agora falta essa parte, vamos fazer essa parte rapidinho. Bora. Compartilha, se inscreve. Olha como ficou bom. Ai, agora falta aquele pedacinho ali. E ainda sobrou o revestimento que eu comprei, viu? Tô pensando em pôr aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Pode ser também. Vamos ver. Tudo pronto para receber a pia nova. Então eu vou fazer esse móvel, vou envelopar aqui em cima. Tá tudo feio, ó. O negócio tá feio na foto. Então depois eu mostro o resultado para vocês. Dois mil anos depois. Chegou o momento de eu mostrar para vocês como ficou a transformação da minha cozinha. Eu não fiz tudo que eu falei que ia fazer. Eu fiz o que era mais importante, o que estava mais me incomodando mesmo.
Os outros detalhes eu vou deixar para um outro momento, até porque são só detalhes, no meu ponto de vista, e não me incomoda. Como, por exemplo, esse armário aqui, que eu fiquei de arrumar, né, esses cantinhos aqui. E os puxadores eu fiquei de pintar e eu não fiz nada disso. Então, beleza, posso fazer em um outro momento. Mas o importante mesmo foi a minha pia, gente, que é toda nova, desde o gabinete até esse negócio, como que chama isso aqui mesmo, Marcelo? A pedra, né? A pedra. Essa parte de cima aqui, tudo novo. Então isso pra mim era o mais importante. Aquela pia, não gostava daquela pia, não da parte de baixo dela, não do gabinete, mas aquela pedra da pia que eu tinha, eu achava ela horrorosa, gente, horrorosa. Eu só usava porque fazia parte da casa, eu não ia gastar dinheiro com algo que funcionava. Agora que eu troquei por essa aqui, que é o granito Ubatuba, da cor Ubatuba, nossa, bem melhor, que combina até com a pedra do meu balcão. Então ficou assim, um gabinete simples, clarinho, né, clean. Eu não adesivei tudo, só onde dá pra ver, ó. Então eu gostei bastante, quero saber a opinião de vocês. Esse tipo de transformação é um jeito de você economizar sem precisar trocar, né? Eu não tenho condições de trocar esse azulejo da cozinha, porque o que eu gastei aqui não tem comparação se eu fizesse uma troca, né? Trocasse esse azulejo. Essas luzinhas que estão aqui, é que eu fiz uma live aqui em casa, aí eu coloquei, não tirei, ficou. Eu acendi ela agora só pra dar um charme. E o meu balcão, que está aqui atrás, o meu cameraman, que eu também vou mostrar pra vocês. Que inclusive tudo isso quem fez foi ele, né? Então vamos mostrar, Marcelo, como ficou o depois desse móvel aqui, que foi outro móvel também, gente, que estava pela hora da morte, estava horroroso. E agora é outro móvel, vai ficar aqui também até aguentar, enquanto ele estiver em pé sobrevivendo, ele vai ficar aqui. Eu também deveria ter pintado os puxadores, né, porque tá mais feinho esses aqui e tudo mais, ou trocar também. Só que aí eu faço em um outro momento. Agora o que eu fiz foi mesmo o que realmente precisava, que era a pia, o revestimento da pia, né, que é naquela parede ali, e esse móvel aqui, e que já deu uma outra cara pra minha cozinha, gente. Nossa, pra mim ficou muito bom. Quero saber também a opinião de vocês. E não foi só esse tipo de transformação que eu fiz aqui em casa, não. Na verdade, uma reforma, né, que minha casa tava precisando ajeitar algumas coisas, pintar, né, porque com o tempo a casa vai ficando feia. E a gente vai pintando, arrumando como pode, né? E eu vou mostrar também a minha lavanderia, que o Marcelo fez o mesmo trabalho que ele fez lá no quarto, né? Aqui, ó, minha lavanderia. Esse é o depois da minha lavanderia. Ela já tá toda pintada, bem bonitinha. Ela tava bem feia. O Marcelo tirou toda a umidade que tava aqui. Ele passou uma massa. Depois ele veio com uma massa branca. Depois ele lixou. Depois ele veio com primer, né? Que chama? Com primer, não sei o nome. É seladora. Uma seladora. Ele deixou a parede preparada pra eu só vir pintar. Então eu pintei toda essa parede aqui, que ficou, muito boa, que tava muito feio isso aqui, gente, vocês não tem noção. Vou ver se eu consigo alguma coisa do antes pra vocês, eu coloco aí pra vocês poderem ver. Só de ter pintado aqui já ficou uma outra cara. E aqui só falta mesmo colocar, tô pensando em colocar um armário aqui, porque minhas coisas de lavanderia ficam todas aqui, espremido. Mas só de estar, gente, arrumadinho, pintadinho, nossa, já dá uma outra cara. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu quarto, que a gente também arrumou também, deu uma ajeitada no meu quarto, né, porque tava precisando também, que tava com muita umidade. Esse aqui é o depois do meu quarto, que quem não viu uma live que eu fiz, eu vou deixar também aqui o link na descrição, que lá eu mostrei eu pintando essa parede aqui, né, eu fui pintando e conversando com vocês, né, falando sobre como foi a minha mudança de vir morar na praia. E o Marcelo fez nessa parede aqui a mesma coisa que ele fez também lá na lavanderia, aqui nesse canto aqui da minha parede. Tava com muita umidade. O Marcelo tirou umas plaquetas aqui enormes de gesso e passou uma massa aqui, uma massa de cimento. Cimento cola. Cimento cola, né? Depois ele veio com uma massa branca. Aí ele nivelou. É massa corrida, né? Massa corrida, né? Lixou. Não, aí ele nivelou, lixou, passou a seladora,
né, nesse pedaço que tava bem feio aqui, tava com um rombo bem grande, aí teve uns pedaços aqui também na parede, e essa parede também era azul. Aí eu pintei pelo branco, pra ficar tudo clean, sabe? Tudo neutro. E aí eu pintei todo o quarto, tirei aqui uns quadros que tinha, tirei também uns nichos que tinha aqui. A minha penteadeira ficava aqui onde eu tô, por isso que a cama não tá centralizada, porque aqui tinha uma penteadeira e eu tirei a penteadeira, agora minha penteadeira tá lá no outro quarto. E ficou assim bem clean. Tá faltando alguma coisa aqui nas paredes? Tá faltando. Só que aí se a gente for colocar alguma coisa aqui, vai ser algum quadro da nossa família, da gente aqui. Deixa eu só... desculpa. Quando você coloca um quadro na parede, se a parede tem algum tipo de umidade, pega sol e chuva, é perigoso ficar embolorado atrás do quadro. Como que tava o nosso, né? E quem tem problema de bronquite, alergia, meu, isso aí é um veneno, né? Até porque essa nossa cabeceira tava toda embolorada na parte de trás, ou seja, de tempos em tempos a gente tem que tirar essa cabeceira, dar uma limpada nela pra colocá-la de volta. Porque aqui é muito úmido, né? Eu moro num lugar que é muito úmido. Então a gente preferiu deixar tudo liso, sem nada por enquanto. Eu não tô sentindo falta de nada por enquanto. Comprei essa colcha nova, maravilhosa, que eu tava precisando. Quarto novo, colcha nova. Colcha nova, 100% algodão, super gostosa. E aí ficou assim, tudo claro, tudo clean, tudo neutro. E é isso, o que vocês acharam dessa nossa reforma que a gente fez? Não terminamos ainda, tem outras coisinhas pra fazer, tem outros detalhes. O Marcelo também, ele pintou a parte externa da nossa casa, ele pintou mais de 80 metros de parede sozinho, dessa vez eu não ajudei. Porque que acontece? O que eu quero falar pra vocês, esse vídeo também, é pra incentivar vocês a cuidar do imóvel de vocês, independente se é comprado ou se é aluguel. Porque muitas vezes as pessoas pensam que só porque moram em casa de aluguel, acha que não deve fazer nada porque não é dela. Né? Eu e o Marcelo, a gente não tem esse pensamento, muito pelo contrário. O que a gente precisa fazer aqui, o que a gente precisa mudar, a gente faz, a gente muda. Claro que a gente não transforma num nível, tipo, eu queria trocar todo esse meu banheiro, eu faria uma reforma geral nesse meu banheiro, porém vai me custar muito dinheiro e eu realmente não faria porque não é meu, né? Porém, coisas assim, tipo, tá úmida a parede, precisa arrumar, eu faço. Precisa pintar, a gente não pensa duas vezes. Precisa trocar um espelho de tomada, a gente troca. Precisa trocar uma torneira, a gente troca. Né? A gente não fica. Precisa trocar um ventilador de teto, a gente troca. Né? A gente não faz pra trocar todo o telhado. Que é desgaste natural, né? Isso, justamente. Então a gente faz de tempos em tempos. E casa, quanto maior, mais manutenção. Né? Não tem jeito. Principalmente quem mora em casa, que tem quintal. Né? A gente tem quintal. Quem mora em apartamento não tem quintal, né? Então, não tem quintal, não tem portão. A gente tem muita coisa pra fazer. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtido essa transformação. Aproveita para se inscrever aqui no meu canal, dá um like, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!